Abrindo os trabalhos do mês de maio de 2015, as sessões dos dias 6 e 7 de maio, claro, respectivamente, quarta e quinta-feira. Karina, essa semana nós tivemos a continuidade de um tipo de trabalho que tem sido efetuado no sentido de dar-se prioridade para processos que já estavam na pauta de julgamento, inclusive pedidos de vista, incluindo uma situação interessante, que é o início de um julgamento numa sessão e já adiantando-se os trabalhos com o relatório, as sustentações orais e já na sessão seguinte a apresentação do voto do relator e os votos dos ministros, fechando aquela questão. Cadu, e essa foi uma realidade tanto da quarta como da quinta-feira. Na quinta-feira, os ministros também, embora não tivessem iniciado a contagem ou a prolação dos votos pelo relator e os demais ministros, em razão de um quórum um pouco baixo e diante da densidade da discussão de um determinado tema, os ministros iniciaram o julgamento fazendo um breve relatório, o relator, a sustentação oral do representante da Caixa Econômica Federal, em um dos casos, para posteriormente uma promessa de que talvez na semana que vem o julgamento seja retomado com o quórum da Corte, da Suprema Corte, um pouco mais, vamos dizer assim, volumoso do que na quinta-feira. Então, na quarta-feira também eles iniciaram o julgamento de uma ação direta de inconstitucionalidade em que a Associação Nacional dos Membros do Ministério Público questionavam a possibilidade ou não da Defensoria Pública ingressar com uma ação chamada Ação Civil Pública, que é uma ação que, dentre os propósitos dela, seria para proteger direitos difusos e coletivos. E o questionamento era justamente de que isso violaria a Constituição na medida em que a Defensoria Pública teria sido criada para defender os seus assistidos de forma individualizada, apenas aquelas pessoas hipossuficientes, não é? O que a gente chama aquelas pessoas pobres na acepção jurídica do termo, pessoas que não têm condições de arcar com despesas de honorários de advogados sem o prejuízo do próprio sustento ou do sustento da sua família. E para a CONAMP, o fato dela ter essa missão constitucional, ingressar com esse tipo de ação coletiva violaria, portanto, a Constituição Federal. Então, esse julgamento teve início na quarta-feira e o voto da relatora, a ministra Carmen, na quinta-feira, dando sequência aos trabalhos nessa ação direta de inconstitucionalidade, que foi um dos destaques das sessões de julgamentos dessa quarta e quinta-feira no plenário do Supremo Tribunal Federal. Um outro tema bastante relevante e bastante polêmico, que ainda não foi decidido nessa semana, em razão de um pedido de vista da ministra Rosa Weber, mas que teve a prolação do voto vista do ministro Luiz Roberto Barroso, trata da superpopulação carcerária e a responsabilidade do Estado em arcar com uma indenização em razão das más condições que são suportadas por todos os presos e que cumprem pena nos presídios brasileiros. Esse julgamento foi iniciado em dezembro de 2014, com o voto do ministro Teori Zavascki, relator, entendendo que deveria sim haver um pagamento de indenização e uma responsabilidade do Estado, e nessa semana o voto do ministro Luiz Roberto Barroso, entendendo que há também a responsabilidade, mas propondo uma outra solução para o caso. Bom, Karina, com este panorama geral, nós vamos agora ver as reportagens produzidas pela nossa equipe de jornalismo na cobertura das sessões plenárias da quarta e da quinta-feira. Começando, portanto, com a quarta-feira, os ministros retomaram, como já adiantou a Karina, o julgamento de um recurso extraordinário em que o assunto discutido é a possibilidade de pagamento de indenização a presos que sofram danos morais decorrentes das más condições dos presídios. O julgamento foi iniciado em dezembro do ano passado. No recurso extraordinário, um detento do presídio de Corumbá, no Mato Grosso do Sul, pede indenização de R$2.000 por danos morais, devido às más condições de higiene e de saúde do presídio. Na época, o relator ministro Teori Zavascki e o ministro Gilmar Mendes entenderam que o Estado tem responsabilidade civil, portanto, existe o dever de indenizar. O processo foi retomado nesta quarta-feira com o voto vista do ministro Luiz Roberto Barroso. Ele acompanhou o posicionamento dos dois ministros que já haviam votado, mas não concedeu a reparação com pagamento em dinheiro, e sim com remissão da pena. A realimentação da criminalidade e da violência, porque os presídios se tornam escolas do crime. E, em segundo lugar, as estatísticas impressionantes de reincidência que caracterizam o sistema punitivo brasileiro, a demonstrar que os presídios não têm sido capazes de minimamente ressocializar as pessoas. Ele acompanhou o posicionamento dos dois ministros que já haviam votado, mas não concedeu a reparação de forma pecuniária, e sim com remissão da pena para os internos que enfrentam condições desumanas ou degradantes durante a prisão.
Para o ministro, o ressarcimento em dinheiro deve ser subsidiário e, portanto, pago somente quando não houver a possibilidade da remissão. De acordo com o Código Civil, artigo 944, a indenização mede-se pela extensão do dano, a variável X, isto é, a razão entre dias cumpridos em condições adversas e dias remidos, será fixada pelo juiz de forma individualizada, de acordo com os danos morais comprovadamente sofridos pelo detento. Esta solução não afasta inteiramente a indenização pecuniária, mas lhe confere caráter subsidiário. O ressarcimento em dinheiro dos danos morais será cabível apenas quando a remissão da pena não for possível. Como se verá adiante, isso ocorreria, por exemplo, no caso de detentos que já tivessem cumprido integralmente a pena ou de preso provisório que tivesse se sujeitado a condições desumanas de encarceramento, mas fosse posteriormente absolvido. Esse mecanismo de reparação de danos que eu estou propondo como civil, ele é admitido no direito comparado, tendo sido adotado pela Itália e aprovado pela Corte Europeia de Direitos Humanos, que, ao examinar o caso italiano, concluiu, aspas, tratar-se de uma reparação adequada em caso de más condições materiais de detenção, com a vantagem inegável de contribuir para o problema da superlotação. No Brasil, muito embora a remissão da pena como meio indenizatório ainda não tenha sido cogitada pelo direito, ela é inteiramente reconduzível ao sistema normativo vigente. E aqui, presidente, eu procuro demonstrar a lógica de se utilizar a remissão da pena como critério de reparação do dano. Ou seja, a remissão da pena, a abreviação da pena é, aspas, a moeda, fecho aspas, pela qual se vai reparar este preso que foi mantido em condições degradantes. O primeiro fundamento que legitima normativamente, a meu ver, esta solução é relativamente óbvio. O tempo cumprido em condições degradantes deve ser computado de forma diversa e mais favorável do que o tempo cumprido em condições normais, como deveriam ser os presídios na forma da lei. De modo que permitir que o cumprimento da pena em regime degradante valha mais do que o cumprimento da pena em regime normal, significa, a meu ver, restabelecer a justa proporção da pena, porque este indivíduo foi condenado a uma pena privativa de liberdade e não a vulneração da sua dignidade. E, portanto, se além de preso ele ainda sofre outras sanções não admitidas pelo ordenamento jurídico, eu penso que não há nada de ilegítimo em se computar este tempo de prisão como um tempo a maior, utilizando-se esta técnica da remissão. Após o voto vista, os ministros iniciaram um debate sobre as propostas do ministro Luiz Roberto Barroso de remissão de pena. Os ministros Celso de Mello, Teori Zavascki e Gilmar Mendes comentaram possíveis alternativas. Se não houver uma decisão com efeito vinculante, com a ideia de que não se pode negar a possibilidade das pessoas eventualmente baterem a porta da justiça com o pedido de responsabilização civil do Estado, como nós temos tido em vários casos de morte, de preso, de lesão, já assente na jurisprudência do tribunal. Tendo em vista os limites da demanda, talvez, o que se deve propor é isto como alternativa para uma disciplina. Eu sei que o Congresso Nacional, neste momento, especialmente o Senado, discute uma nova lei de execução penal. E lá se coloca, inclusive, eu estava lendo, uma proposta de, eventualmente, antecipar a execução da pena para buscar a abertura de vagas. Pelos números aqui distribuídos pelo ministro Barroso, isso é notório, nós hoje estamos
ganhando um outro campeonato mundial, né? Além do de corrupção, estamos também ganhando esse de mais presos. Tem algumas dúvidas só que eu gostaria de colocar para esse debate. A primeira e fundamental dúvida é a questão como criar essa solução alternativa sem comprometer o princípio da reserva de lei, quer dizer, o princípio da legalidade. Por que eu digo isso? Porque a responsabilidade civil por dano moral se trata de uma ação de responsabilidade, a demanda por responsabilidade civil decorrente de dano moral é uma demanda que tem base normativa na responsabilidade civil do Estado, portanto, se trata de uma demanda cível, cuja prestação também se dá no campo civil e cuja competência, portanto, é do juiz civil. A solução proposta pelo ministro Barroso é de retirar dessa responsabilidade civil do Estado uma consequência não civil, uma consequência penal. Se retiraria da responsabilidade civil do Estado uma consequência penal, remissão da pena. Mas mais do que isso, quer dizer, a competência para essa demanda civil também passaria ao juiz penal em grande medida, a não ser naqueles casos que, como Sua Excelência colocou, não houvesse possibilidade dessa aplicação de, Sua Excelência chamou de prestação in natura. Esse enunciado sumular realmente faz uma distinção entre a pena efetivamente aplicada, a pena integral de um lado, e de outro lado, a pena unificada em razão do que estabelece o artigo 75, cujo fundamento deriva diretamente do próprio texto constitucional que veda sanções penais perpétuas. E cria um embaraço muito grande, porque veja-se o exemplo daquele condenado, porque nós sabemos que, como Vossa Excelência salientou, com base no artigo 75, caput do Código Penal, o máximo legalmente exequível de qualquer pena, o máximo situa-se em 30 anos, ainda que a pena global, integral, seja de 600 anos, considerada muitas vezes a aplicação da regra do cúmulo material. Não é, quer dizer, a soma das várias penas resultantes da prática de delitos em concurso real. Suponha-se o exemplo de alguém que seja condenado a 600 anos de prisão, em virtude da prática de inúmeros delitos em concurso material. É claro, vai apenas cumprir 30 anos. Mas o enunciado sumular gera um impasse. Por quê? Porque manda calcular os benefícios legais, inclusive o próprio benefício da progressão, com base não na pena unificada, mas na pena global efetivamente imposta. 1/6 de 600 anos, 1/6 vai corresponder a 100 anos. Logo, e como o máximo legalmente exequível é de 30, isso significa que esse condenado cumprirá em regime fechado os 30 anos de prisão e não terá direito à progressão. E realmente isso compromete, e de modo muito grave, o princípio da individualização da pena. Após o debate, a ministra Rosa Weber pediu vista do processo. O caso tem repercussão geral reconhecida e a decisão deve ser aplicada a 71 casos semelhantes. O plenário também iniciou nesta quarta-feira o julgamento de uma ação direta de inconstitucionalidade em que se discute a possibilidade da Defensoria Pública entrar com ação civil pública. Após o relatório da ministra Carmen Lúcia e da sustentação oral dos advogados, o julgamento foi suspenso. Bom, Karina, esse julgamento que foi suspenso ao final da matéria, como vimos, ele é retomado na sessão da quinta-feira. Nós já vamos, portanto, ver exatamente do que se trata esta questão. Mas eu gostaria de voltar a esse julgamento anterior, que tomou a maior parte dos debates da sessão da quarta-feira. Falou-se em remissão da pena, essa proposta apresentada pelo ministro Luiz Roberto Barroso, no sentido de ser uma alternativa em relação a esse pagamento pecuniário
presidiário. Do que se trata exatamente isso? Na verdade, toda essa história, ela gira em torno da responsabilidade do Estado em razão de uma omissão e de um dano moral causado a esse preso, no caso aqui o recorrente, mas cuja decisão, se julgada procedente, deve repercutir em outros processos e também pode criar uma expectativa de milhares, centenas de milhares de indenizações propostas no judiciário para buscar essa indenização por dano moral, em razão das más condições em que esses presos estão submetidos durante o cumprimento da sua pena. O ministro Luiz Roberto Barroso, ele disse, como eu disse no início, ele entende, como o ministro Teori Zavascki, que há sim a responsabilidade do Estado em manter as condições de higiene, saúde, condições para garantir a dignidade desse preso durante o cumprimento da pena. Ele tem o dever de fazer tudo isso ser cumprido, mas por questões adversas, isso não é verificado, inclusive na própria decisão em que este preso recorre ao Supremo Tribunal Federal, há uma observação de que é notório a situação de todo o sistema penitenciário brasileiro, dessas situações desumanas e degradantes que esses presidiários enfrentam durante o cumprimento da pena. Então, o ministro Luiz Roberto Barroso diz: é devido sim uma indenização, mas ela não precisa ser paga em dinheiro. O ministro Teori Zavascki já havia votado para, julgando procedente o recurso extraordinário, para determinar o pagamento pelo Estado do Mato Grosso do Sul em uma quantia em dinheiro. Buscava-se, na verdade, um valor de R$2.000 por mês durante todo o período em que aquele preso recorrente fosse submetido àquelas situações durante a execução da sua pena. E o ministro Teori Zavascki entendeu que era devida, sim, essa indenização e julgava procedente. Mas o ministro Roberto Barroso disse: conceder essa pensão ao preso não vai resolver o problema dele, ele vai continuar sendo submetido àquela situação desumana ou degradante, porque ele tem que cumprir a pena. E o Estado também vai acabar tendo que despender um valor para pagamento dessa pensão que poderia, de uma certa forma, ser revertido no próprio benefício e aprimoramento, melhoramento do sistema penitenciário. Então, ele disse: o pagamento em dinheiro não resolveria o problema. Então, deve ser levado em consideração que o preso que está submetido a essas condições tenha proporcionalmente, vamos dizer, um direito diferenciado em relação a outro preso que cumpre pena num presídio em que essas situações sejam menos graves ou que elas não existam. E aí ele propõe essa remissão da pena, que nada mais é do que a redução do total da pena que ele foi condenado, e essa remissão, ele diz assim, em parte da pena apenas, não seria de toda a pena, mas possibilitando a ele que fosse computado ou que fosse estabelecido pelo juiz da execução criminal, que acompanha a execução dessa pena, fixar a redução de 1 dia de pena que ele foi condenado na proporção de 3 a 7 dias em que ele estivesse sendo submetido àquelas situações desumanas ou degradantes. Então, esse lapso temporal de 3 a 7 dias de pena cumprida para reduzir 1 da pena total, ficaria a critério do próprio juiz da execução penal. Essa foi a solução dada no voto do ministro Luiz Roberto Barroso, que foi buscar respaldo no direito comparado na Itália para tentar solucionar um problema aqui no Brasil dessa situação em que os nossos presidiários acabam sendo submetidos e que é notório, todos sabem que existe sim uma superpopulação e essa situação de dano moral. Então, ele concorda com o voto do ministro Teori Zavascki, o relator, no sentido de que há uma omissão, há um dever de responsabilizar, um dever de indenizar, mas que essa indenização não necessariamente precisa ser em dinheiro. Ela pode ser com base nessa redução da pena, ainda que proporcionalmente, a ser fixado esses dias, não é, pelo próprio juiz da execução. O voto do ministro, ele foi... Várias considerações, a gente viu no vídeo, foram feitas pelos ministros logo depois do seu voto. O ministro Ricardo Lewandowski, presidente, inclusive, disse: é um voto bastante instigante, que nos leva a refletir sobre essa possibilidade de solução do caso concreto e que acaba repercutindo também em toda a sociedade, na medida em que, se houver a necessidade de pagamento de indenização pelo Estado em dinheiro, milhares de presos poderão entrar com essa indenização e o que vai acabar resultando até mesmo num aumento de demandas feita pela própria Defensoria Pública. Então, o pedido de vista da ministra Rosa Weber pode fazer com que os demais ministros também reflitam um pouco mais sobre esse voto do ministro Roberto Barroso e, em um momento posterior, a questão volta a ser discutida no plenário. Por enquanto,
não temos uma prevalência, né? Nós temos só 2 votos, ministro Teori e ministro Luiz Roberto Barroso, de acordo em relação à necessidade de indenização, mas a forma de indenização há uma divergência. Vamos aguardar então o voto da ministra Rosa Weber. E na sessão desta quinta-feira, os ministros do Supremo Tribunal Federal retomaram o julgamento iniciado na véspera e mantiveram as atribuições da Defensoria Pública de entrar com ação civil pública em casos de interesse coletivo. A Associação Nacional dos Membros do Ministério Público requerente da ADI alegava que a Defensoria Pública não poderia entrar com ações civis públicas para a defesa de direitos difusos e coletivos, atribuição conferida pela Lei de 1985, alterada pela Lei de 2007. A justificativa do CONAMP era de que o órgão seria responsável apenas para atender a interesses individuais de pessoas hipossuficientes. Ao julgar o mérito, a relatora do processo, a ministra Carmen Lúcia, destacou a importância da Defensoria Pública e disse que ela é fundamental para defender os direitos de todos os cidadãos. A relatora considerou também que restringir a atividade da Defensoria apenas a interesses individuais não condiz com o que está disposto na Constituição Federal. O custo social, portanto, decorrente da negativa de atendimento de determinada coletividade, ao argumento de hipoteticamente estar-se também a proteger direitos e interesses de cidadãos que não são necessitados e que seriam abastados, é infinitamente maior que todos os custos inerentes à pronta atuação da Defensoria Pública nas situações concretas que autorizam o manejo da ação civil pública conforme previsto no ordenamento jurídico e que eu considero legítimo de acordo com os princípios constitucionais. Razão pela qual, senhor presidente, eu estou votando no sentido de julgar improcedente esta ação direta de inconstitucionalidade. Ela foi acompanhada no mérito pelos demais ministros. A Defensoria Pública, presidente, é um diferencial brasileiro de inclusão social, de defesa dos interesses dos necessitados, de modo que eu elogio e me integro a essa visão subjacente ao voto da ministra Carmen Lúcia a propósito da Defensoria Pública. Foi criada justamente para auxiliar a cumprir, a dar efetividade a esse dispositivo constitucional, que se complementa com o inciso 74 do artigo 5º da nossa Carta Magna, que estabelece que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. O plenário também julgou um mandado de segurança para suspender a escolha de membros do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro após a desistência de um dos integrantes da lista tríplice. No recurso está a alegação de que, depois da desistência, deveria ser feita a substituição e que a publicação de um edital iniciando uma nova formulação da lista violou a competência do Tribunal Superior Eleitoral. O relator do processo aqui no STF, o ministro Marco Aurélio, que já havia concedido liminar, manteve a decisão e foi acompanhado pelos demais ministros para declarar a recomposição da lista tríplice. Karina, o destaque da quinta-feira, como vimos, na verdade foi essa matéria relativa à Defensoria Pública. É o Ministério Público alegando justamente a respeito desta possibilidade da Defensoria Pública entrar com ação civil pública em caso de interesse coletivo, muitos debates, inclusive, e a participação de diversos amici curiae também nesta sessão. Há diversas possibilidades, inclusive, de interessados entrarem com esse tipo de ação, com esse tipo de questionamento. A lei que trata da ação civil pública é uma lei de 1985, mas em 2007 o rol de legitimados acabou sendo ampliado para incluir, além do Ministério Público, a Defensoria Pública, a União, os estados, o município, o Distrito Federal, algumas associações, autarquias, sociedades de economia mista, empresas públicas, enfim. É um rol bastante variado e, dentre eles, a Defensoria Pública. Aqui, durante inclusive, os debates, um dos ministros até disse, o Ministério Público não é o único legitimado para propor essa ação civil pública. E a Defensoria Pública, quando ela é inserida dentro desse rol, acaba ampliando as possibilidades de defesa, inclusive, dos direitos humanos. E que, inclusive, confirmaria essa função essencial da justiça na atuação da defesa dos direitos coletivos e não somente o dos individuais, segundo os ministros. Então, foi muito reforçado esse papel, essa função social da própria Defensoria Pública na defesa de todos esses direitos. E acabou que, por unanimidade,
os ministros julgaram improcedente essa ação direta de inconstitucionalidade. Mas logo no início do julgamento, a ministra Carmen Lúcia acabou colocando duas questões que foram arguídas a título de preliminares, que, a princípio, a depender da votação, não se chegaria à conclusão, ao mérito dessa ação direta de inconstitucionalidade. Uma era acerca da legitimidade da própria CONAMP propor a ação direta de inconstitucionalidade, o que apenas o ministro Marco Aurélio ficou vencido, e havia também uma arguição de prejudicialidade da ação que acabou sendo superada, ficando vencido apenas o ministro Teori Zavascki. No mais, no mérito, todos, por unanimidade, entenderam que não há qualquer violação na Constituição à legitimidade da Defensoria para propor esse tipo de ação, embora a Constituição preveja também que ela deva fazer a defesa dos hipossuficientes e deva também atender esses direitos individuais, não é, individualizados, saber efetivamente quem que é aquela parte carente que pode ser assistida pela Defensoria Pública. Votação unânime, foi o debate que ganhou a maior parte dos julgamentos na quinta-feira, além de outros que foram realizados. Mas, sem dúvida, nessa semana os grandes destaques foram responsabilidade do Estado em razão da superpopulação carcerária e as más condições em que os presos brasileiros são submetidos durante o cumprimento da sua pena, e essa legitimidade, agora confirmada em ação direta de inconstitucionalidade com eficácia vinculante, que é, sim, legitimada para propor as ações civis públicas na defesa de direitos individuais e coletivos. E vale lembrar que há uma expectativa também da continuação de processos que estão já na pauta de julgamentos e também que já foram apresentados pedidos de vista e que, portanto, se espera que eles retornem ao plenário para que haja a continuação da votação e o encerramento a partir da definição do Supremo Tribunal Federal, fechando a própria jurisprudência da Suprema Corte Brasileira. O que significa, Karina, que na semana que vem nós já temos encontro marcado. Encontro marcado, quarta e quinta-feira, ao vivo, no Direto do Plenário, e no final de semana com plenárias. Até lá, então. Obrigado pela sua companhia e continue conosco na TV Justiça.